Olá, seja bem-vindo à aula do curso de Introdução ao Grego Bíblico. Essa é a aula de número 10 e agora nós vamos ver sobre os pronomes demonstrativos. Primeira coisa sobre os pronomes demonstrativos que nós vamos ver é que eles são utilizados para perto e os nomes, né, as formas deles são chamadas de hutos, haute, tuto. Eu gosto tanto de falar essas palavras, hutos, haute, tuto, ok? Esse é o formato que a gente vai ver como é que funciona a declinação, porque você com certeza já está esperando que existe uma declinação, existe uma conjugação dessas formas e de fato existe. Para longe é um outro formato, o formato ekeinos, ekeine, ekeino. E também nós sabemos que são as mesmas desinências como substantivos de primeira e segunda declinação. Assim como nós vimos os pronomes pessoais, né, do caso reto, especialmente de terceira pessoa, aqui nos pronomes demonstrativos eles vão seguir a mesma estrutura. Se é masculino e neutro, as desinências da segunda declinação, e se for feminino, as desinências de primeira declinação, naquele caso do eta no singular. E no plural a gente sabe que é o mesmo para qualquer forma, né? Então, claro, ok, existem pequenas exceções e é o que a gente vai ver, mas são pequenas, não se preocupe que são bem simples. Então, os pronomes hutos, haute, tuto, que é o masculino, o feminino e o neutro, no nominativo e no acusativo neutro, o singular omitem o ni. Isso aconteceu também no pronome de terceira pessoa. Você lembra, então, a forma da terminação que segue, então, a segunda declinação do neutro no nominativo e no acusativo, nós não temos o ni, ok? Então, em vez de ser tuton, ou no acusativo, que seria igual, né, tuton, nós não temos este ni, o ni cai fora. Basicamente, essa é uma diferença aqui. Existe uma mudança na raiz também. Então, o nome é hutos, haute, tuto, ok? Mas na conjugação vai aparecer um tal iniciando então essas palavras. Como você vê aqui, ó, tutu, tautes, tutu, ok? Existe um tal que aparece, exceto no nominativo, ok? Masculino e feminino, seja singular ou plural, todas as outras formas contêm esse tal. Veja, ó, hutos, haute, nominativo singular masculino e feminino, nominativo plural agora masculino e feminino, hutoi, hautai, ok? Não existe aqui o tal, mas todas as outras formas o tal vai aparecer, ok? Então, na hora de conjugar, a gente vai colocar um tal quando a gente sai do nominativo. E uma outra coisa também, todas as formas aqui que terminam em alfa, em eta, vão seguir a raiz em al, ok? Eu vou mostrar o que é isso. Então, as desinências que contêm alfa ou eta, a sua raiz vai ter al, ok? As desinências que contêm ômicron ou ômega, a raiz vai ser raiz em u. Então, veja isso. Por exemplo, olha aqui. Nós temos as terminações do masculino. Todas elas terminam em ômicron. Ômicron ou o, ômega, ok? Ômicron, ômega, ômicron, ômicron, ômega, ômicron, ômicron. Então, todas elas, a raiz tem U. Todas elas contêm U. Consegue perceber isso? Agora, veja o feminino. As desinências têm eta. Todas elas têm eta ou alfa. E aqui, eta. E tem um caso aqui, que é de genitivo plural, que contém ômega. Então, neste caso aqui, eu vou ter a raiz em tut, ok? Mas todas as outras, ó, tal ou al. Taut, 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 porque a minha desinência contém um eta. Se tiver um alfa, mesma coisa, né? Aqui tem um alfa. Então, al, alfa, taut, taut, ok? Então, esse é um diferencial. Então, veja, se a minha desinência termina em alfa ou em eta, então a minha raiz vai ser em al. Se a minha desinência contém um ômega ou um ômicron, a minha raiz vai ser em u, ou tut, ok? Taut, ou al, ou tut. Ou taut, né? A mesma coisa vai funcionar para o neutro, né? O neutro só tem dois casos com taut, que é o nominativo e o acusativo plural, que tem a terminação alfa e alfa. Todos os outros casos, então, nós temos tut, ok? Então, vamos declinar isso aí. Masculino, hutos, tutu, tuto, tuton, hutoi, tuton, tutois, tutus, ok? Esse é o formato do masculino singular e plural. O feminino, então, haute, tautes, taute, tauten, hautai, tuton, tautais, tautas, ok? E o neutro, tuto, tutu, tuto, tutu, tauta,
tuton, tutois, tauta. Ok? E como que a gente vai fazer a tradução disso? Bom, a tradução, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente tem seguido até agora. O nominativo é o significado básico dessa palavra, este, esta, porque é neutro. A forma do genitivo, então, é deste, desta, ok? Tuto, que é o dativo para este, para esta, para este, para essa, né, o neutro. E a mesma coisa, então, este, esta, isto, né, seria o formato do acusativo, vai depender do contexto, né? O acusativo depende muito do contexto, porque às vezes até pode aparecer uma preposição, porque no português, às vezes, não é acusativo, ok? Esse é um detalhe importante, até nem mencionei isso até agora, mas veja, uma coisa é o português, outra coisa é o grego. Muitas vezes o grego, o verbo não precisa de uma preposição, portanto, a gente tem um acusativo. Mas na nossa língua, o verbo que corresponde àquele verbo em grego, às vezes, ele é um transitivo indireto. Ele precisa de uma preposição, mesmo que na língua grega não tenha. Mas isso, então, por isso depende do contexto muito, o acusativo. Ele simplesmente é traduzido como nominativo, né? Depende do contexto para a gente fazer uma boa tradução. E as outras formas são as formas plurais, que é a mesma coisa, só que no plural, então. Quais são os agora, como demonstrativo, algumas características que a gente tem importante aqui. Como substantivos, eles aparecem sozinhos. Então, eles funcionam como substantivos, só que eles aparecem sozinhos. O substantivo aparece sozinho, não é dependente de ninguém, geralmente. Então, o demonstrativo aparece assim, é este, esta, isto. Só que, muitas vezes, na tradução, vai aparecer um complemento, porque é este o quê? Ok? Então, pode ser este homem, de algo que está sendo falado. Por isso, a gente precisa de um contexto, precisa olhar os versos anteriores para entender este o quê. Okay? Pode ser este homem, mas pode ser uma coisa que está sendo falada nos versos anteriores, e essa coisa ela é masculina, então vai ser utilizado o pronome masculino. Então, eu vou dizer esta coisa, mas na verdade é uma palavra masculina, ok? Porque isso vai depender muito do contexto. Então, este homem pode ser esta o quê? Mulher, esta coisa, ok? A gente vai traduzir nesses formatos dependendo do contexto. Como adjetivos, eles vão acompanhar um substantivo. Então, como substantivos, eles aparecem sozinhos. Como adjetivos, eles acompanham substantivos. E eles, então, no caso, não adquirem função predicativa. A função predicativa vai ser utilizada com o pronome de terceira pessoa que a gente já viu, ok? Você lembra disso? Então, o pronome de terceira pessoa pode ser utilizado com uma função demonstrativa. Este, esta, o mesmo, né? A gente viu isso, mas os pronomes em si não são utilizados. Os pronomes demonstrativos, ok? Esses pronomes demonstrativos não são utilizados numa função predicativa. Eles acompanham os substantivos, mas eles não são utilizados como função predicativa, porque já o pronome de terceira pessoa, ele é utilizado para isso. Vamos aqui às nossas palavras novas, aqui um adjetivo, agapetos, agapete, agapeton, que é a palavra para amado, ok? E exousia, uma palavra feminina, que termina com alfa, que significa autoridade, e a palavra poios, ou poion, que é considerado um adjetivo, embora no português não necessariamente seja, mas é um adjetivo em grego que é qual. Então, vamos ver essas palavras aqui, esses versos, desculpa. Hutos estin ho huios mu ho agapetos. Então, este é o meu filho amado. Mateus 3, versículo 17. Hutos, então, é o formato do nominativo, é masculino e é singular. A gente precisa já memorizar essas terminações, ok? Que são as terminações da segunda declinação. Eu olho para isso aqui, os, já sei que é da segunda declinação, é a forma do masculino, é a forma do singular e é o nominativo. Próximo verso, Marcos 11, 28. Com que autoridade fazes estas coisas? Em grego, en poia exousia tauta poies, que então nós temos o tauta, estas aqui, né, no português, tá no plural, eu sei que é um caso neutro, essa é a terminação tá, né, ho, tu, toton, né, eu lembro dos pronomes, né, inclusive esse formato aqui, dos pronomes não, dos artigos, esse formato aqui desses pronomes demonstrativos são excelentes para se lembrar dos
dos artigos, porque ele tem essa terminação tá, né? Tu, ok? Então, é bem fácil de lembrar dos artigos. Então, a terminação tá lembra o artigo tá, que é o artigo que acompanha o neutro. O artigo que acompanha pode ser nominativo ou pode ser acusativo. Nesse caso aqui, fazes estas coisas é um nominativo. Ele é neutro, ok? Já falei, né? E ele também ele é plural. Próximo verso, blepes tauten ten ginaika, é uma pergunta também, né? Então, vês esta mulher, ok? Então, isso também é um acusativo agora, né? A terminação ten é um acusativo singular e ele aqui é feminino, né? Contém o eta, né? Isso me indica que é feminino. Então, feminino e ele é singular, que é esta mulher. Veja, um detalhe importante, olha aqui, ó, tauta poies, né? No versículo anterior, eu pulei um detalhe importante. Veja que eu não tenho coisas escrito aqui, ó. Então, com que autoridade ele fala aqui, fazes, né? Estas, ok? Estas o quê? Ok? Não aparece aqui o que é estas. Estas coisas. Então, a gente complementa com coisas, inclusive está no neutro. Então, a gente não tem nada para... Não é um homem, não é um ser feminino nem masculino, então é uma coisa, alguma coisa, a gente coloca coisa mesmo. Então, a palavra coisas não aparece no grego, porque aqui ele está sendo utilizado, então, naquela função como um substantivo, né? Definindo alguma coisa que já foi falado. A próxima forma agora é a forma do demonstrativo para coisas que estão distantes. Ekeinos, ekeine, ekeino. Isso, inclusive, até me faz lembrar aquele, aquela, aquilo. Para mim, pelo menos, parece, soa parecido, né? Ekeinos, ekeine, ekeine. Então, para coisas, pronome demonstrativo para coisas que estão distantes. Eles, basicamente, né, a forma masculina vai seguir as mesmas desinências da segunda declinação, a forma feminina, as mesmas desinências da primeira declinação, terminando em eta, ok? No singular, especialmente, e a forma neutra vai seguir também da segunda declinação para os substantivos que são neutros. Com a única exceção é que o nominativo e o acusativo neutro singular, eles vão omitir o ni, ok? No nominativo e no acusativo. Veja aqui, por exemplo, em vez de nós termos ekeinon, tanto no nominativo quanto no acusativo, nós temos ekeino, ok? Aquele ni cai fora, mas você consegue lembrar disso, a gente viu isso anteriormente, no nosso pronome demonstrativo este, esta, isso, nos slides anteriores, e a gente também viu isso na aula sobre pronomes de terceira pessoa, os pronomes do caso reto, né? Os de terceira pessoa também contêm esse mesmo fenômeno. Na terceira pessoa, ou aqui, né, os demonstrativos, o neutro, nominativo e acusativo, ele perde aquele ni e fica, então, um ômicron sozinho. Então, vamos fazer a conjugação disso, começando com o masculino, certo? Ekeinos, ekeino, ekeino, ekeinon, plural, ekeinoi, ekeinon, ekeinois, ekeinus. A forma do feminino, ekeine, ekeines, ekeine, ekeinen, ekeinai, ekeinon, ekeinais e ekeinas. E a forma do neutro, então, ekeino, 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 ekeina, ekeinon, ekeinois, ekeina. Certo? Esse é o formato, a tradução, você praticamente já consegue deduzir aquele, aquela, aquilo, daquele, daquela, daquilo, para aquele, para aquela, para aquilo, se depende do contexto. A mesma coisa acontece com o acusativo, é o mais chatinho de traduzir, porque realmente precisa de um contexto para saber a tradução perfeita. Vamos ver aqui o contexto em alguns versos, né? Himation to, uma palavra neutra, que significa veste, feme, re, que é a palavra para fama, uma feminina, hora, re, que também é feminino, a palavra que significa hora. O versículo aqui é Mateus 3,17, diz assim: Kai enekeine te hora egeneto seismos megas. Naquela hora houve grande terremoto. Então, veja, eu tenho um iota subscrito, você lembra que o iota subscrito, ou a presença do iota, de alguma forma, geralmente lembra o dativo. Então, nós temos o dativo, por isso foi traduzido como naquela. É um pronome para coisas distantes, né? Então, naquela, ok? E nós temos também uma preposição ali, en ekeine,
Às vezes não precisa, às vezes é utilizada a preposição, mas de qualquer forma, se não houvesse preposição, a gente sabe que a gente tem que colocar, porque o dativo sempre implica uma preposição. Então, um dativo é uma palavra que feminina, contém o eta e é singular. O outro versículo, que é Mateus 9:26, diz: Kai excelten he feme haute eis holen tenges ekeinen. Então, o significado é: e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Então, Mateus 9:26, como a gente já falou. Essa aqui nós temos a palavra ekeinen. Eu observo essa palavra, né? Eu vejo que tem um eta. O eta já me indica que é feminino. A terminação en, essa é uma terminação típica, então, do acusativo feminino. E eu sei que está no singular. Então, acusativo feminino singular. Aquela, no caso, é uma referência à terra. Existe um caso interessante em relação a esses pronomes demonstrativos, que é chamado o sujeito neutro plural, o caso do sujeito neutro plural. O que é isso? Isso acontece que o uso do sujeito neutro plural com o verbo no singular. Então, muitas vezes acontece de eu ter um sujeito, e isso pode ser utilizado com os demonstrativos, que ele está no neutro, ok? Então, é só a forma do neutro, tanto do sujeito ali, do pronome demonstrativo, quanto até, pode ser até um outro substantivo qualquer, mas é um fenômeno que este meu sujeito, ele está no plural, ok? Ele é neutro, está no plural, mas o meu verbo vai aparecer no singular. Isso é um erro de concordância, né? É como se eu dissesse as coisas ok? No lugar de as coisas são, por exemplo, né? São grandes, são bonitas, são perfeitas, por exemplo. As coisas são perfeitas. Eu falo as coisas é perfeita. Isso é um erro de concordância, mas isso é uma coisa típica do grego. Eu tenho uma expressão ali, um sujeito, que ele está no neutro, sempre no neutro, e ele está no plural, mas o meu verbo não vai concordar com o plural, ele vai aparecer no singular. Ok? Por que que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes o neutro plural, ele é considerado um substantivo coletivo. Então, ele é visto como a ideia de um coletivo, e por isso, então, o meu verbo aparece no singular. Palavras novas, o verbo epizetel, que significa procurar, cardia, uma palavra feminina, que significa coração, martirel, que é o verbo testificar, daí que vem martírio, né, ou mártir, e poiel, que é o verbo fazer, inclusive da onde vem a palavra poesia, vem desse verbo, dessa estrutura poiel. Então, o versículo aqui, Mateus 6, versículo 32, pantagar tauta ta etne epizetei, que significa porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Então, nós temos aqui ta etne epizetei, esse ta etne, ele é um neutro, está no plural, né? A terminação ta é a terminação, o artigo ta é o artigo do plural, neutro, mas epizetei, a terminação ei, e a gente já viu isso na terceira aula sobre verbos, a terminação ei de terceira pessoa, né? Do singular. Terceira pessoa do singular. Então, nós temos esse ta etne aqui, mais o epizetei que está no singular, mas ele está sendo utilizado como a ideia de um coletivo, um neutro plural coletivo, por isso o verbo aparece no singular. Então, é um neutro, um nominativo, né? Neutro é plural, e o nosso verbo é presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular. O próximo verso, então, ta erga ha ego poio ento onomati tu patros mu tauta martirei peri emu, que significa as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, Mateus 9, 26. E aqui nós temos a expressão tauta, que novamente esse tá do final do tauta combina, né, com aquele artigo lá, né, porque lembra, o nominativo aqui, nós temos o plural, e ele é neutro, obviamente, e a terminação aqui do ei, né, do martirei, que é o nosso novo verbo aqui, martirel, o verbo testificar, a terminação ei, a gente viu isso na terceira aula, terminação de terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Então, nós temos, né, um erro de concordância, mas porque faz parte do entendimento grego aqui, ver este sujeito como, mesmo ele estando no plural, mas como um coletivo. Por isso, o verbo aparece no singular. Então, tauta martirei, tauta é um nominativo, neutro plural, e martirei, então, é um presente do indicativo ativo, terceira pessoa singular. Esse é só
uma observação à parte, por caso você estiver fazendo a leitura e ver um erro de concordância, o problema não está em você, não se preocupa, esse é um problema do grego, é um fenômeno do grego, mas espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você reveja os slides, reveja aí as aulas, e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!